Pesquisa registrada, você acredita? Sempre. Eu confio e acredito em pesquisa. Regiane, pesquisa, você acredita? Ela registrada, feita bonitinho, com embasamento, com metodologia, você acredita? Depende de quem. Celestino? Eu vou responder com a resposta do governador Ratinho Júnior. Quando favorece, eu acredito. Kim Rafael, você? E aí? Um relator aqui, se o político, que provavelmente é beneficiado por conta das pesquisas, fala uma coisa dessa, quem dirá nós? Meros mortais. Óbvio que eu não vou acreditar. Gilmar Ferreira, você é uma pesquisa bem feita, elaborada, com metodologia, registrada no TSE, registrada no TRE. Se ela cumpre todos os requisitos necessários, eu acredito. Então vamos lá, porque uma pesquisa divulgada pela Genial Quest hoje, nessa sexta-feira, indica que 41% dos brasileiros, Gilmar Ferreira, acreditam na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como resultado, Gilmar, da investigação sobre a venda de joias recebidas de governos estrangeiros por aliados do ex-presidente. Gilmar Ferreira, continuando ainda com você, por outro lado, 43% dessa pesquisa da Genial Quest acreditam que o ex-presidente, que o Bolsonaro, não vai ser preso e 16% não opinaram. Ou seja, o país ele está dividido mais uma vez. Não é questão de estar dividido e também não é... A pesquisa é interessante para mostrar o que está acontecendo nesse momento. E a pesquisa sempre mostra uma fotografia de um determinado momento. Com mais provas ou que provas caiam, isso pode aumentar mais pessoas que, de repente, acreditam que o Bolsonaro não deve ser preso, como pode mudar para que o Bolsonaro seja preso. Eu sempre torço, neste caso do Bolsonaro, que as investigações sejam sérias, que comprove ou não aquilo que ele fez e que se aplique à justiça. É só isso, não é questão de torcer para A, para B, de ser direita ou esquerda, porque gente boa ou ruim tem de todos os lados. E ainda a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, disse hoje também que o cerco se fechou contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e ainda defendeu a apreensão do passaporte dele. A nossa equipe separou um trecho da fala da ministra, a ex-candidata à presidência da República, a Simone Tebet. Vamos acompanhar rapidinho. Que o tempo é presente e o senhor sempre nos diz, é hora de mirar o futuro. Mas não há como, diante dessa semana e o senhor sempre nos diz, é hora de mirar o futuro. Mas não há como, diante dessa semana tão decisiva da política brasileira, não fazer uma referência especial ao que aconteceu neste momento. Graças ao trabalho da operação da Polícia Federal e dos depoimentos dados na CPI dos atos golpistas nesta semana, nós podemos dizer que o cerco se fechou contra o ex-presidente da República. Ali está claro, está apontado como autor, como mandante da tentativa de fraudes às urnas eletrônicas, como tentativa de fraude à decisão sempre legítima do povo brasileiro escolher o seu sucessor. Ali estava a tentativa de violar, de atentar. Uma palavra para você, pesquisa então da Genial Quest apontando que quase 50% dos brasileiros, dessa pesquisa em específico, acreditam na prisão do Bolsonaro, e agora a Tebet querendo apreender o passaporte do Jair Bolsonaro. Não, quase 50% discorda, 41%. E 41% é uma margem consideravelmente aí, dos eleitores, poderia dizer assim, do Lula, né? Que obviamente pensam da mesma forma que a Tebet, o Lula, enfim. E eu acho que não tem nada a ver com direita e esquerda aqui, viu, Gilmar? Deixar bem claro, acho que são situações bem assim, distintas. O que tem que ser realmente pautado é o seguinte: hoje nós temos um devido processo legal e isso tem que ser respeitado. Se a investigação realmente, se alguma coisa está acontecendo com as joias ou deixar de acontecer, acho que tem que ser investigado, e se realmente o Bolsonaro for responsável por isso e que tenham não só a autoria, ou seja, Bolsonaro praticou o crime, mas também a materialidade, eu vou ser o primeiro a dizer assim, bem feito, é criminoso, tem que pagar. Agora, se realmente, assim como a pesquisa, que eu acredito ser viciada, infelizmente eles usam a ciência exata justamente por conta, de se auto-beneficiar, assim como hoje o judiciário que não é tão confiável assim,
né? Isso porque nós temos vários figurões aí que foram, querendo ou não, indicados de forma política, não técnica, né? A gente acredita muito que muita coisa pode acontecer. Aconteceu com o Dallagnol, ignorar os 344 mil votos, né? Provavelmente vai acontecer com o Sérgio Moro, infelizmente vai acontecer também com o Sérgio Moro, e assim sucessivamente. Bolsonaro, o entorno dele foi o Cid, foi fulano, e é X, e é Y, porque estava no entorno do Bolsonaro. E eu fico assustado, e até meio que, eu não sei, Bolsonaro hoje ainda está andando lá para cá, livre. Eu acreditava que iriam prender ele no início do ano, né? Porque é muito claro essa perseguição. Finaliza aqui. As cartas são marcadas. Infelizmente, o Bolsonaro hoje é uma vítima do sistema. E o sistema hoje está contra não só o Bolsonaro, mas com muitos brasileiros. Edivaldo Magro, ainda no discurso da ministra da Simone Tebet, ela disse que o Bolsonaro ele foi apontado como mandante da tentativa da fraude às urnas eletrônicas. Só lembrando ao Kim que a justiça é cega. Ela não deveria ter enxergado os votos, ela enxerga o crime. É uma coisa que você vai aprender lá no curso de Direito. Hoje, inclusive, é o dia do estagiário. Quando você olha a pesquisa, você vê alguns equilíbrios impressionantes repetindo quase a decisão lá das eleições. Está dentro da margem de erro, que é de 2,2, esse 41 a 43. Mas tem um detalhe que me surpreendeu muito nessa pesquisa, foi que 34% das pessoas disseram que não tem conhecimento dessa história das joias envolvendo o Bolsonaro. 34%, eu achei um número bastante alto. E olha que coisa interessante também relativa a posicionamento das pessoas, como é meio paritário. 62% do quem declarou votar no Bolsonaro acha que ele não deveria ir para a cadeia. E 68% do que votaram no Lula acha que ele deveria ir para a cadeia. Então, eu acho que a pesquisa, ela é especificamente, claro, você precisa decupar muitas informações, inúmeras pesquisas, para poder tirar um relatório e uma percepção mais exata. Mas isso mostra como ainda o nosso país continua dividido sobre um tema a respeito disso. Concordo com os colegas com relação se há crime, se há o processo legal, vai para a cadeia e pague-se, né, se houve o crime. Então, acho que vamos esperar, né? As evidências começam a aparecer. É necessário, claro, a materialidade do crime, né, para que o julgamento seja feito e seja aplicada dositometria da pena, né, que seja qual for a pena que será feita, mas como disse o João Marones, que estão... Você estava dando aula de direito, não sabe nem falar dos emitidos. Eu não sei, cara. Então por que você está se aventurando nessa... É por isso que você está nessa bancada. Não parece, né? Você é uma luz no caminho de todo mundo. Não aqui. Parece. Só que alguns estão tropeçando e não caindo, parece. que você não está guiando. A justiça é tão cega que você sabe o que é o inquérito das fake news e como que foi instaurado ou não? O tema não é esse, né? Acho que o tema não é esse. O senhor que solicitou... Defender, o senhor que solicitou... tema não tem problema nenhum. Defender que uma pessoa porque tirou o voto, inquérito das fake news. É defender o colarinho branco. Inquérito das fake news. Parabéns por acreditar numa justiça tão cega que tem o inquérito das fake news. Você é operador. Parabéns. Você é operador jurídico, você está se preparando para ser, você é um operador do direito. E isso o senhor não tem nada a ver com isso. O senhor, como jornalista, deveria saber que o inquérito das fake news é uma ilegalidade. Não precisa ser... E não precisa ter direito ou graduação em direito. Não precisa. O tema não é esse, coerência mesmo. É só ler. Pô, se você não acredita na sua profissão, tá tranquilo aí, né, aí nós temos uma tristeza, aí é grave. Coisa de estagiário. Aí é grave, isso é grave, né, Gilmar? Ele não acredita na atividade quando ele está se preparando. O que o senhor é contra o estagiário? Não sou contra o estagiário. É coisa de estagiário. Ele é inferior ao estagiário pra você? Tem muita coisa a aprender ainda. Né? Pelo jeito é. Não, tem muita coisa a aprender. Do progressista, vai lá, Emerson, entra na conversa, de Emerson, querer vai lá. desqualificar as pessoas porque pensam o contrário, é um método já manjado, né? Não cai nessa narrativa. O método não, marxista, né? O processo deveria ser respeitado, o processo legal, mas não está sendo respeitado aqui no Brasil há muito tempo, né? O Xandão, quando ele tomou conta, e aí a minha crítica ao Bolsonaro deixou o Moraes tomar conta, o STF, tomar conta do Legislativo e do Executivo. Foi eleito presidente, não imperador. Só um momentinho, Gilmar, enquanto você falava, o Celestino não te interrompeu. Com mão de ferro, né? Então, a Simone Tebet já chamou o patrão de ladrão, né? O Lula? Anteriormente, e agora se aliou a ele, né? Bem como o seu vice, né? O Geraldo Alckmin.
Então, ela, na frente dele, ela tem que puxar o saco mesmo, porque quem, né, Carioquinha, quem gosta de puxar a enxada, é melhor que puxar o saco, né? Mas de vez em quando é melhor ter uns calinhos na mão do que alguma herpes na boca. A Simone Tebet está fazendo o que lhe cabe, né? Os votos insignificantes que ela teve, ela já dispersou e aí agora se aliou a quem ela chamou de ladrão no passado. Vai lá, Emerson, processo, finaliza. Da pesquisa Genial. A Genial foi o instituto de pesquisa que mais errou desde o primeiro turno, desde anteriormente, né? Quando começou a fazer as primeiras pesquisas de opinião, ela sempre errou, foi a que mais errou. Então, não dá para ter credibilidade um instituto desse, principalmente em relação à pesquisa de prisão do presidente Bolsonaro, que não tem nem condenação ainda, né? Então, os autos ainda vão correr, vai ser investigado, e se ele for condenado, é por prevaricação, né, Kim? Então, é 1 ano e 4 meses, é um crime de menor monta, ele não vai para prisão. Regiane, e aí, pesquisa, acreditar ou não? É confuso aqui, porque tem tanta coisa para falar. Tanta informação. Primeiro que eu acho que vai lá, Regiane. Vão caçar mais alguma coisa para colocar o Bolsonaro na cadeia, né? Quando vi ali, eu fico pensando, né? Ele tá indo pra cadeia por causa da joia, porque não foi, por causa da urna, eu não entendo. Mas, enfim, a Tebet hoje fez o padrão... Só um momentinho, Gilmar. A Tebet hoje está seguindo o padrão do governo, fazendo de uma posse um palanque, né? Porque ela não tinha que ter misturado nada ali, ao meu ver, pelo menos. E eu até anotei aqui o que o Bolsonaro falou hoje, numa entrevista para o Correio Brasiliense. Escreveu o caderninho inteiro. Eu sou uma aluna boa. É uma legislação de 1991 que tem uma portaria de 2018 do governo Temer que fala que joias são personalíssimas. Só que o Correio Brasiliense cita que essa portaria foi revogada em 2021. Então, eu busquei alguma informação onde há algumas interrogações aí.